O nosso convidado das conversas na linha de hoje é Manuel Pinheiro, da Comissão de Vitivinicultura da região dos Vinhos Verdes, para nos falar um pouco deste setor, com muita presença e muito expressivo na nossa região, desde logo em Amarante com a sub-região. Dr. Manuel Pinheiro, muito obrigado por ter cedido ao nosso convite. Muito gosto. E a minha primeira questão vai um pouco, até para podermos perceber como é que o setor, digamos que, como é que o setor se ressentiu com esta pandemia? Bem, isto não só era inesperado para todos, como naturalmente, em sequência disso, não estávamos preparados. Ninguém estava preparado para esta crise. O ano começou muito bem. Nós temos vindo a aumentar as exportações desde o ano 2004 até 2019 e janeiro e fevereiro correram muito bem. E, portanto, havia uma expectativa enorme em relação a este ano. Havia grandes investimentos programados na área da promoção e havia uma expectativa enorme, naturalmente, quanto aos resultados em vendas. E foi isso, digamos, nesse contexto, foi com essa expectativa que caímos no final de março, a última semana de março, e depois, enfim, a terceira e a última semana de março, e depois em abril. Foi um período muito difícil. Eu diria, nós vamos fechar daqui a pouco no final de maio, ou melhor, vamos fechar dentro de dias os números finais de maio. Eu diria que o resultado é sobretudo desigual, portanto, mais do que dizer que todo o setor perdeu muito, eu diria que o resultado é sobretudo desigual, ou seja, nós temos os produtores que dependem mais dos restaurantes, são os produtores mais pequenos, que dependem dos restaurantes e das garrafeiras, tiveram uma perda muitíssimo significativa, perderam mais de metade do negócio ao longo do mês de abril e estão a ter um maio difícil. Os produtores que têm, sobretudo de maior dimensão, exportação e grandes superfícies, mas perderam bastante menos. O que aconteceu ao longo deste período é que as pessoas deixaram naturalmente de ir aos restaurantes, mesmo restaurantes que têm takeaway praticamente não venderam vinho, não faz grande negócio o vinho no takeaway, e passaram a consumir, por um lado, o vinho que tinham em casa, muitos de nós, eu próprio, dei cabo da garrafeira que tinha, fomos consumindo o vinho que tínhamos em casa, e as pessoas foram comprando vinho nas grandes superfícies. E pela Europa fora aconteceu o mesmo. O que quer dizer que todos os produtores, em Portugal e fora, que estavam mais dependentes dos restaurantes, viram o seu mercado fechar-se, mais até do que perdas, porque em alguns casos nem é de perdas que se possa falar, é um mercado que se fechou. Mas todos os outros que tinham presença nas grandes superfícies conseguiram manter, e há alguns casos raros, de ligeiro aumento de vendas. Portanto, os números são sobretudo desiguais. Mais do que dizer se perdemos 15% ou 20%, eu acho que isso é um número que significa muito pouco, porque há pessoas que perderam 90% e há outras que aumentaram 5% ou 10%. E, portanto, foi um período dificílimo. Agora, depois de começar o desconfinamento, o que estamos a ver é que os restaurantes estão a recuperar mais devagar do que o que nós esperávamos, e, portanto, isto significa que os produtores que já foram mais prejudicados no encerramento vão continuar com problemas de recebimentos e com problemas de vendas. Os supermercados estão a recuperar com alguma rapidez e, portanto, aí julgo que veremos melhores notícias. Outro fator que nós não dominamos, mas sobre o qual temos expectativas e não são muito boas, é o turismo. A região tem um potencial turístico fantástico, foi recebendo turistas de toda a Europa e de todo o mundo nos últimos anos, que este ano não estarão cá e que, portanto, nos vão fazer falta nas vendas. Ou seja, eu diria, daqui até ao fim do ano vamos recuperar, mas vamos ficar sempre longe do que foi o ano passado e claramente é o ano mais difícil das nossas vidas. Dr. Manuel Pinheiro, acha que as exportações também se podem ressentir com alguns condicionalismos ou isso não se tem sentido tanto? Sim, eu diria que sim. As exportações, vão lá ver, nós já vínhamos embora com bons resultados, mas também motivados por alguns problemas que havia no mercado internacional. Antes desta crise, o presidente Trump tinha anunciado impostos sobre os vinhos europeus e, portanto, nós tivemos muitos importadores dos Estados Unidos que anteciparam as suas compras com receio que depois os impostos entrassem em vigor. E, portanto, isto significou que nós, em dezembro e os primeiros dias de janeiro, tivemos ótimas encomendas, ainda no mês de janeiro, e, portanto, houve muito vinho que se vendeu nessa altura, que representou bons números e que agora, naturalmente, deixou de se importar pelo efeito do Covid, apesar dos tais impostos terem deixado de existir. Os mercados de exportação foram desiguais ao longo das últimas semanas. Por exemplo,
Suécia, Noruega, Holanda com bons resultados, por exemplo, o Brasil, França, Estados Unidos com resultados menos bons. E hoje de manhã estávamos aqui numa reunião a tratar do nosso plano de promoção e chegamos à conclusão que o Canadá ainda tem muitos restaurantes e bares fechados e, portanto, ainda não vale a pena estar a investir lá. Ou seja, são desiguais, mas em geral parece-me evidente que vamos perder na exportação. Não há nada a fazer, é um ano em que se perdeu, vamos continuar a investir na promoção. Muitas ações que tínhamos nos locais passaram a ser ações na internet, mas repare, para nós, só para lhe dar uma ideia, a região dos vinhos verdes tinha programadas ações que foram canceladas em Nova Iorque, em Moscovo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Berlim, em Düsseldorf, e estamos agora a tratar de cancelar ações no Japão. Portanto, o esforço promocional ficou muito prejudicado. E como é que nós nos podemos reajustar a esta nova realidade? Bem, temos que ir à luta, não há alternativa. Ao menos há aqui um ponto bom, que é, nós estamos a sair do confinamento em todo o hemisfério norte, precisamente na altura em que as nossas vendas melhoram, sempre, porque é o momento do verão onde nós vendemos mais e, portanto, temos que nos agarrar também a isso. O que nós aqui estamos a fazer, o que nós fizemos foi o lançamento de uma campanha própria de promoção dos vinhos verdes, uma campanha que estivemos a preparar durante o confinamento e que já está na rua desde há cerca de 15 dias, que é uma campanha muito forte de promoção, associa o vinho verde com a liberdade, com o reencontro, com a família, com a esperança, e estamos a impulsionar os produtores para que também investam na medida do possível e façam comunicação e procurem ir lá fora reconquistar o mercado que é nosso. Os restaurantes vão começar a movimentar-se, mais tarde ou mais cedo vão de facto ter força, vamos ter menos turistas, vamos ter que lutar mais, mas de algum modo eu também diria que poucos vinhos se adequam melhor a este período como o nosso, e portanto o que temos que fazer é essa luta comercial, e uma boa parte dessa luta é irmos de vez em quando comer fora aos restaurantes, que é algo que eu tenho procurado fazer e que apelo a quem nos está a ver e a ouvir que também faça para pôr a funcionar a nossa economia. Esta ida aos restaurantes vai ajudar com certeza, e eu tenho verificado, o Dr. Manuel Pinheiro faz até usando as próprias redes sociais, logo no primeiro dia que permitiu a abertura dos restaurantes, foi logo fazer esse trabalho. É importante que as pessoas percam este medo e percebam que é importante também neste domínio, em atividades tão simples como ir a um restaurante, como fazer uma... Eu julgo, se reparar, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nisso têm tido uma atitude correta, que é de ir comer fora e de se mostrarem, de se deixarem filmar e fotografar nesse ambiente. Os restaurantes estão seguros, os restaurantes estão a ter cuidados enormes. Nós, quando entramos hoje num restaurante, vemos as salas com menos mesas, menos cadeiras, com enorme separação, com limpezas permanentes, higienização permanente, não só da zona das cozinhas, naturalmente, mas também da própria sala, das mesas. As mesas, os talheres, as toalhas só são colocadas depois de nós estarmos sentados. Portanto, há um cuidado enorme dos restaurantes para cuidarem bem de quem os visita. E vale a pena movimentarmos a nossa restauração. Nós aqui na região temos, naturalmente, milhares de restaurantes, muitos deles são famílias inteiras que dependem deles e estão a servir com higiene e, portanto, vale a pena visitarmos os restaurantes. Agora, com esta crise e tudo isto mau, ao menos dá-nos uma vantagem, é que comemos em salas muito calmas, podemos estar à vontade, temos espaço. Podem ter a certeza que quem for comer fora não vai acontecer aquilo que é estar com as costas encostadas ao vizinho, porque as salas estão todas reorganizadas. E temos que dar por um lado, esse exemplo, mas também esse contributo, quer dizer, a economia só funciona se nós todos puxarmos por ela. E ir comer fora é um prazer, na medida enfim, da possibilidade da carteira de cada um, e estamos a contribuir para manter postos de trabalho aqui na região. E não são só postos de trabalho nos restaurantes, é que os restaurantes movimentam, repare, toda uma comunidade local, aos fornecedores dos produtos hortícolas, às carnes, ao peixe, ao vinho, ao café. Há uma série de atividades que têm como centro fulcral depois a mesa de um restaurante e, portanto, precisamos de pôr isto a funcionar novamente. Dr. Manuel Pinheiro, ainda há poucos dias, até numa visita que promoveu aqui à nossa região, falávamos e muito daquilo que tem vindo a ser a evolução do posicionamento do vinho verde, quer entre outras regiões do país, quer mesmo a nível mundial. Há aqui um esforço que foi sendo feito ao longo dos últimos anos, que, de certa forma, neste momento, ajuda também a suportar alguma diminuição de consumo e também
beneficiando desta mais-valia de imagem e de qualidade de produto que o vinho verde foi granjeando ao longo dos últimos anos. Sim, nós não nos damos conta, mas o vinho desta região, não nos damos conta, enfim, é natural. O vinho desta região é exportado para 104 países. Há vinhos, por exemplo, do Tâmega e Sousa, em todos os continentes, não há sítio nenhum onde não haja vinhos destes. E vinhos que são conhecidos, a gente chega aos Estados Unidos, chega ao Canadá, chega a outros sítios e há vinho verde. Os vinhos portugueses têm um problema de afirmação a nível mundial, quer dizer, em garrafeiras e supermercados em muitos países, não há, digamos, uma categoria dos vinhos portugueses e, portanto, é muito difícil, às vezes estão misturados com os espanhóis, com os italianos, com os gregos, e nós estamos aos poucos a tentar conquistar isso para Portugal, e o vinho verde é dos vinhos mais visíveis dentro dos vinhos portugueses. E, portanto, sobretudo esta região e esta sub-região, digamos assim, tem vinhos em vários pontos do mundo, e isso foi feito nos últimos anos. Quando nós dizemos que se exporta para 104 países, não quer dizer que não haja alguns muitíssimo importantes, sei lá, os Estados Unidos absorvem quase 20% das nossas encomendas e, portanto, somos aí muito sensíveis a esse mercado, mas já temos uma dispersão de mercados que nos permite reduzir riscos. E há dias em reunião com os exportadores, precisamente numa visita que fizemos, diziam-nos que enquanto esta doença, o Covid, foi avançando de país para país, mas enquanto uns países foram ficando fechados, outros já foram reabrindo. E, portanto, este ciclo foi-nos ajudando para quanto mais mercados exportarmos, mais diluímos o nosso risco. E julgo que isso nos tem ajudado e vai nos ajudar também nesta recuperação. Por outro lado, ajuda-nos porque exportamos tanto para o mercado do hemisfério norte como do hemisfério sul. E, portanto, enquanto num sítios é verão, noutros é inverno, ajuda-nos a quebrar também um bocadinho a sazonalidade do vinho verde. Nós, em épocas em que nos parece que se calhar se vende menos vinho verde, afinal é o verão no Brasil e, portanto, estamos a vender para lá. E isto é muito importante. Embora seja bom termos um ou dois mercados grandes, é fundamental termos esta dispersão que hoje temos. Hoje há vinhos da nossa região em países grandes, em países pequenos, em países que não lembram a ninguém. Nós vamos ver as estatísticas e perguntamos como é que alguém, às vezes são valores pequenos, mas como é que alguém foi comprar vinho verde no Catar, no Bahrein, em alguns estados dos Estados Unidos, como é que chegou lá o vinho? Nós ficamos surpreendidos. Ainda há dias estivemos num produtor que nos disse que está em 34 estados dentro dos Estados Unidos, um médio produtor da região. Os Estados Unidos têm 50 estados. Alguns não têm grande significado, depois, enfim, o Alasca está muito lá em cima, o Havaí está muito longe e, portanto, digamos, no miolo dos Estados Unidos, 34 significa estar praticamente em todo lado e é um orgulho para nós. A nossa região, aliás, nós, não é só no vinho, noutros setores, nós fomos mais vitimados na fase inicial do Covid, porque somos uma grande região exportadora, não só de vinho, também de calçado, também de equipamentos, também de mobiliário, também de têxtil, também de tanta coisa. Somos uma região aberta ao mundo e o vinho verde faz parte dessa nossa cultura de abertura ao mundo. Dr. Manuel Pinheiro, até no início da nossa conversa falava isso, referia-se a isso. Nós temos aqui realidades muito dispares, desde pequeninos produtores a grandes, quer do ponto de vista privado, quer mesmo do ponto de vista cooperativo. Que novas realidades poderão exigir àqueles produtores mais pequenos? Aqui poderá haver uma necessidade de aqueles pequenos produtores poderem congregar-se mais e em conjunto poderem fazer um esforço que os possa beneficiar naquilo que possa ser o escoamento do seu produto? Tem razão. Os produtores mais pequenos que dependiam dos restaurantes estão a passar dias muito difíceis. Podem-se associar, sim, eu julgo que faz todo sentido. Por exemplo, faz sentido que um produtor pequeno, além dos seus vinhos que coloca, digamos, nos seus canais, onde entenda, possa ter uma parte de uvas que entrega numa cooperativa ou que venda um armazenista e, portanto, terem um rendimento também complementar. Ou vários produtores estarem associados e terem uma marca de base que os ajude. Quando um produtor se fecha muito num só modelo de negócio, tem imensa dificuldade depois em sobreviver. E nós detectamos várias situações dessas que não são fáceis e que significa que há produtores que perderam o seu negócio. Quando um produtor vende para 2 ou 3 restaurantes e esses restaurantes fecham, o que vai fazer? É difícil. Como é que podemos ajudar um produtor que está nesse contexto? Em cima do problema já é muito difícil resolvê-lo. Naturalmente que isto vai levar produtores vários a mudarem a sua estratégia. Não sei se vai haver associações ou fusões, talvez nem tanto,
mas não há motivo nenhum, por exemplo, para que um produtor que faça 50 toneladas de uvas fique com uma parte para si e a outra parte entrega numa cooperativa, e, portanto tem dois canais completamente diferentes. Aliás, os que entregam na cooperativa ou vendem ao armazenista recebe logo mais rapidamente e o que vende, enfim, venderá e receberá ao longo do ano, portanto assim reparte tesouraria além de repartir riscos. Enfim, de certeza que vamos ver novos modelos de negócio a aparecerem ao longo dos próximos meses como resposta aos problemas que aqui tivemos. Manuel Pinheiro, temos falado daquilo que é o escoamento da produção de 2019, mas estamos em pleno na preparação das vinhas, no tratamento das vinhas para a produção de 2020. Como é que se pode, eu sei que ainda é cedo, mas poderá haver aqui constrangimentos no período de vindima? Sim, há com certeza. Deixe-me só começar por alertar quem nos vê que há dias houve uma série de concelhos da nossa região que tiveram granizo e o granizo está coberto pelo seguro de colheitas e, portanto, um apelo muito grande para quem teve granizo que participe o seu sinistro para ser visitado por um perito e para poder ser indenizado pelo granizo que teve. Nós somos a única região do país que tem um seguro de colheita que cobre todos os produtores e, portanto, vale a pena, ele está pago, vale a pena aproveitá-lo. Além do granizo, cobre outros riscos, mas praticamente, digamos, a geada já passou o tempo, nós agora daqui até ao verão poderemos ter sobretudo granizo, eventualmente insolação mais em cima da vindima. A preparação da vindima, julgo que coloca a questão bem. Se for uma vindima muito grande, não nos convém, não convém a ninguém. As vendas este ano estarão um bocadinho abaixo daquilo que foi o ano passado e, portanto, se for uma vindima muito grande, podemos ter um problema de excedente, que não nos interessa. É evidente que o estamos a preparar, por um lado tendo mais espaço de armazenagem, é evidente que as empresas e cooperativas têm algumas folgas e, portanto, não vão deixar de receber e, eventualmente, de pagar as uvas, mas uma preocupação muito grande é que não se desvalorizem as uvas. Se chegarmos a uma vindima em que as vendas foram más e há uma produção muito grande, pode haver o risco de desvalorização da produção e isso desincentiva o investimento. O Governo anunciou medidas, estamos à espera que elas sejam postas em prática, serão medidas para retirar algum vinho do mercado. Perdão, se elas forem postas em prática rapidamente, podem aliviar um bocadinho, digamos, o estoque disponível e com isso contribuir para que o preço se suporte. Parece-nos muito importante que se suporte o preço e não queremos de maneira nenhuma que haja uma baixa de preço à produção. Só para lhe dar uma ideia, a região tem uvas de 15 mil produtores, recebe quase 80 milhões de quilos de uva por ano, paga um preço médio que andará nos 40 cêntimos e, portanto, é uma criação de riqueza e de postos de trabalho muito significativa e não podemos desvalorizá-la. Era isso também o sentido da minha questão seguinte. Este é um setor de atividade com um peso na economia da região muito significativo. Sim, é claro. Depende de concelho para concelho. Naturalmente nos concelhos urbanos será menos, mas noutros concelhos é muito grande. Não só na região de, digamos, Tâmega / Sousa, mas lá em cima, por exemplo, em Monção Melgaço é muitíssimo significativa, sobretudo em Melgaço, na economia local o vinho, naquele caso o Alvarinho, é muitíssimo significativo. Em concelhos no Vale do Lima, como Ponte Lima e Ponta Barca, tem muito significado. Terá menos noutros, mas há concelhos em que a diferença de pagamento das uvas é uma diferença no rendimento das comunidades locais e, portanto, o vinho verde deve ser considerado como um gerador de riqueza, que o é, mas também como um gerador, digamos, de paz social e, portanto, é importantíssimo que as uvas não desçam de preço para a próxima vindima. Manuel Pinheiro, esta pode ser também uma oportunidade de os produtores se reinventarem um pouco, na perspectiva daqueles que têm propriedades maiores e mesmo alguns players, como aconteceu ainda há dias, quando estivemos no Monverde, que é um exemplo de excelência, de poderem associar àquilo que é a produção do vinho, motivos de atração das pessoas e de gerar movimento, quer para a região, quer mesmo alguma interatividade turística que possa ser uma mais-valia complementar àquilo que é a produção do vinho? Eu julgo que sim, toca num ponto importante, é que estamos todos convencidos e julgo que não estamos errados, enfim, as últimas semanas indicaram-nos que todos os convencimentos são prematuros, mas estamos convencidos e julgo que não estaremos errados que a nossa região poderá beneficiar de um turismo natureza, de um turismo ligado ao património, ou seja, todas aquelas famílias que procurarão espaço
e que procuram alguma paz e que, portanto, não estarão tão disponíveis para fazer férias nas grandes cidades, eventualmente em praias com gente a mais, e que, portanto, podem valorizar aquilo que é a nossa região. E aí os produtores de vinho, os hotéis regionais, as casas de alojamento local ligadas ao território podem crescer e podem ter, com certeza, boas taxas de ocupação este verão, compensando um bocadinho a falta de estrangeiros, mas também porque muitos portugueses já estão a marcar as suas férias e é esse o perfil de destino que procuram. O enoturismo é algo que está a começar na nossa região e que tem muito caminho para crescer, com ou sem crise de Covid, tem muito caminho para crescer porque nós temos um potencial fantástico e que está por explorar. Nós vamos lançar aqui, Comissão de Viticultura, 2 ou 3 iniciativas que acho que poderão ajudar a motivar. Uma delas é no mês de julho, no mês de agosto e depois por aí fora até ao fim do ano, vamos ter caminhadas quinzenais nas vinhas. São caminhadas em que convidamos as pessoas de cidade, naturalmente todos os clientes que queiram, mas sobretudo nós vamos buscar as pessoas ao Grande Porto, à Grande Braga e por aí fora, para virem caminhar para as vinhas. E são iniciativas, portanto, de ar livre, em que as famílias podem vir, guardar distanciamento, ter naturalmente todas as medidas de segurança, mas fazer caminhadas nas vinhas e no final fazer a prova de vinho de cada produtor. Depois no dia 5 de setembro vamos ter um dia de portas abertas, em que mais de uma dezena de produtores vão ter as portas abertas para visitas, vamos organizar um circuito de transportes, também para quem não queira ter viatura própria, não quer esquecer que vinho é álcool e portanto temos que ter uma grande responsabilidade no seu consumo, e o que pretendemos aí é levar as famílias às quintas, porque não visitarem os locais, verem um bocadinho o olho da Rota do Românico, por exemplo, e depois visitarem um produtor de manhã, outro produtor à tarde, eventualmente irem a um restaurante, e portanto nesta ligação natureza, património, viticultura, que nos parece que é muito importante. E não temos dúvida nenhuma de que isto este ano vai dar um impulso ao enoturismo, e a nossa região de facto tem tudo para isso. Se reparar, qualquer pessoa que se aloje num hotel da nossa região consegue ter espaço, ter ambiente, ter as medidas de segurança que procura e consegue de carro, com meia hora, 3/4 de hora no máximo, ter à sua volta imensos motivos de atração, seja museus, seja a Rota do Românico, que repito, mas que é interessantíssima, seja restaurantes com gastronomias diferentes, visitar eventualmente eventos locais. Ou seja, mesmo sem as grandes festas de verão que este ano não existirão, a nossa região tem uma oferta fantástica, em que não é só o vinho, mas o vinho está integrado no território todo e, portanto, parece-nos que sim, que este ano pode ser um ano que se puxe pelo turismo e um turismo ligado também àquilo que é a segurança que a nossa região pode dar e que o espaço pode dar e, portanto, o espaço que é disponível para estarmos instalados e, portanto, o nosso apelo também é para que as famílias escolham a nossa região como o seu destino de férias este ano. Nada, atendendo às circunstâncias é muito certo, mas para fim de conversa, quais são as expectativas para o vinho verde da Comissão? Bem, deixa-me começar por uma segurança ao menos, e a segurança é de que temos excelentes vinhos. A última vindima temos bons vinhos, foram premiados há dias os melhores vinhos da colheita de 19 e de facto são muitíssimo bons e portanto o nosso ponto de partida ao menos é esse e é que estamos a levar ao país e ao mundo grandes vinhos da última colheita. Que expectativas? Eu diria que no mercado nacional vamos daqui para a frente naturalmente recuperar um bocadinho e ficaremos naturalmente abaixo do ano passado. Em todos os meses daqui a dezembro estarão abaixo do ano passado e portanto fecharemos o ano abaixo. Mas o que perdemos foi março e abril e portanto se daqui para a frente perdermos cada vez menos já vamos recuperando alguma coisa. Preocupa-me o preço, porque nós temos que recuperar mercado, mas não podemos baixar o preço do vinho na prateleira, que depois, digamos, se desmonta até ao preço do produtor. Nos mercados externos, nem sei o que lhe diga, sei uma coisa é que nós vamos à luta. Nós tínhamos um programa de investimento de 3 milhões de euros na promoção do vinho verde, estamos a mantê-lo e só que alteramos aqui e ali, sempre que é necessário, digamos, a programação dos investimentos que tínhamos, onde havia provas de vinhos passou a haver comunicação na internet, algumas coisas mais cedo passam para mais tarde à medida em que já sejam possíveis, ou seja, vamos à luta. E sei de vários produtores que já estão a marcar viagens para os meses de julho e depois daí para a frente no segundo semestre para ir levar os vinhos da nossa região fora, nós estaremos com eles e vamos com certeza procurar recuperar o mercado que seja possível. Fundamental é recuperar a confiança e as pessoas não deixarem de consumir. Exatamente, com moderação, o vinho é uma bebida alcoólica como falamos há pouco, consumi-la com moderação, mas nós estamos numa região que produz um vinho único no mundo,
com menos álcool e por isso com menos calorias, um vinho que se harmoniza muito bem com toda a gastronomia e, portanto, o meu apelo é que descubram os vinhos verdes. Se consumirem, e eu faço sempre este apelo da moderação, porque acho que ele é muito importante, mas também por uma questão de prazer, é que se consumirmos menos de cada vez, podemos provar mais vinhos, um bocadinho de um alvarinho, de um avesso, de um loureiro, de uma trajadura, de um azal, podemos provar vários vinhos e perceber como esta região é de facto diversa, por isso se calhar é que ela se chama no plural vinhos verdes, porque de facto é uma família de vinhos diferentes, mas todos eles com esta personalidade muito própria, única no mundo, e portanto a minha recomendação é que consumam com moderação, mas provem os vinhos verdes.